Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto mega importante. A gente está aqui próximo agora um do outro, eu, professor Rafa, de Biologia, estou aqui próximo de vocês para falar de um assunto que é mega frequente em Enem, que é o assunto impactos ambientais. Pessoal, não tem coisa que caia mais na provinha de Enem quando a gente fala do ataque do homem à natureza, ou seja, a ação antrópica dentro da natureza, causando um impacto negativo a ela. E existem várias temáticas envolvendo impactos ambientais que a gente precisa manter na cachola, relembrar esses assuntos para que você chegue na prova preparadíssimo. Ecologia é a principal temática, o principal ramo de biologia que cai no Enem, e essa temática, ecologia, traz principalmente os assuntos impactos ambientais como uma frequência nas suas provas e nas suas questões. Então vamos relembrar alguns assuntos, conceituá-los para que você chegue bem mais preparado e mais garantido nessa prova? Vem comigo, pessoal! Poluição ambiental, impactos ambientais, descontroles populacionais, são várias as temáticas que envolvem esse grande ramo, esse impacto ambiental como tema. Poluição atmosférica é algo que é liberado na nossa atmosfera, poluição do ar de forma geral, e essa coisa que é liberada geralmente é de um impacto de uma indústria, é algo que está sendo liberado no nosso ambiente, causando algo de desequilíbrio que a gente nem tinha antes no ambiente. Então, nesse caso aqui, eu trouxe algumas temáticas que são as mais frequentes. Primeira, agravamento do efeito estufa. Se eu tirasse esse começo aqui, se eu botasse só efeito estufa, não seria problema não. Como você já sabe, o efeito estufa é o que aqueceu o nosso planeta e permitiu, por exemplo, a gente ter formas de vida. Então, o efeito estufa é o efeito que cria-se no nosso ambiente quando há a liberação de alguns gases, os famosos gases estufa, que ficam meio que formando uma estufa, uma camada ao redor do nosso ambiente, retendo mais calor. Gases estufa como, por exemplo, o CO2, gases estufa, por exemplo, o metano, gases estufas como, por exemplo, o vapor d'água. Esses gases criam uma camada em volta do nosso planeta, retendo o calor que vem do Sol. Parte é irradiado, parte sai, mas parte é retido por conta desses gases que mantêm o calor aqui dentro. Até aí, beleza. Parte do calor é mantido, a gente fica tudo quentinho, aquecidinho e tá tudo certo para a vida permanecer no planeta. O problema é, quando a gente aumenta a liberação de gases estufa, esse efeito é mais agravado e a gente retém mais calor, causando algumas consequências bem negativas. E uma das principais, aquecimento global. Aumentam as temperaturas do nosso planeta, acarretando aí em uma cascata de eventos negativos. Aquecimento das águas oceânicas, o que pode matar algas chamadas de zooxantelas, que vivem junto com corais, e os corais acabam morrendo, e a gente sabe que recifes de corais são atacados bastante. Um dos gases estufa que, quando dissolvido na água, também causa mal é o CO2. CO2 mais água formam um ácido chamado de ácido carbônico, que é o ácido instável, liberando-se e decompondo-se em H+, e HCO3-. H+ em ambiente aquoso, ou seja, o ambiente fica mais ácido. A acidificação dos mares causa o embranquecimento dos corais, o que também é negativo. Esse aumento das temperaturas desregula o metabolismo de vários seres vivos, por exemplo, pode desregular proteínas que podem ser essenciais para a fotossíntese das plantas. Então, com certeza, o efeito estufa é mega negativo. E aí, o grande problemática envolve a poluição, que é aumentada, e até uma temática que eu vou pular aqui e já fazer o gancho, que é o desmatamento. É um descontrole populacional porque a gente reduz a espécie vegetal, coisa que aconteceu muito nesses últimos anos, inclusive 2022, 2021, contra a região do Amazonas, contra a região lá do Cerrado brasileiro, do Amazônia, o bioma Amazônia e do bioma Cerrado. O desmatamento retira árvores e muitas vezes de forma ilegal para fazer mais controle, por exemplo, da pecuária. E aí é um efeito duplo, porque maior desmatamento reduz uma espécie vegetal, plantas são sequestradoras de carbono, retiram os gases estufa, no caso o CO2, do ambiente para fazer fotossíntese. E se for colocar pecuária, vaquinhas liberam muito metano, que também é um gás estufa bastante problemático. Então é feito de mão dupla, beleza? Não se esqueça desse ponto que é mega importante. Outro problema ambiental ligado à poluição atmosférica é a chuva ácida.
A liberação de alguns compostos por usinas, por exemplo o NO3, por exemplo o SO3, acabam formando junto com a água ácidos, por exemplo a água 2SO4, ácido sulfúrico, HNO3, ácido nítrico. Esses ácidos, quando liberados e formados aí por conta da água, acabam caindo na forma de chuva, que nossa chuva já é ácida. Com esses ácidos se caindo é pior. Pode causar também a morte de vários seres vivos em ambiente aquático, pode causar o embranquecimento e o amarelamento das folhas das plantas, causando um prejuízo para a fotossíntese. E além dos impactos que a gente já vê também várias vezes mostrando, por exemplo, em algumas estátuas, em alguns mármores, que eu uma ideia mais econômica. Mas para nós da biologia, o enfoque geralmente é associado aos seres vivos. Acabar com as plantas, acabar com os seres vivos em ambientes aquáticos, acidificar os mares e também acidificar, por exemplo, corpos d'água que podem prejudicar plantas, algas, é com certeza o nosso enfoque quando a gente fala de chuva ácida. Beleza? E um outro fenômeno que eu trouxe foi a depressão da camada de ozônio. A liberação dos compostos conhecidos como CFCs acabam chegando na nossa camada de ozônio e reagindo com esse ozônio, depletando aquela região. Ou seja, a camada que protege o nosso ambiente dos raios UV acaba ficando mais afinada. Felizmente, quando percebeu-se essa problemática, várias políticas foram de acordo e uniram-se para evitar a liberação desses compostos conhecidos como clorofluorcarbonados, e evitando, portanto, a depressão na camada de ozônio, que até se recuperou nos últimos anos. E espera-se que em alguns anos ela volte até, se essas políticas mantiverem-se rigorosas, volte até o aspecto que ela tinha antes. Mas também era um efeito bastante negativo que poderia, por exemplo, aumentar os riscos de câncer de pele. Beleza? Quanto à poluição atmosférica, pessoal, é interessante comentar aqui com vocês que é um assunto mega interdisciplinar. É um assunto que você pode encontrar lá nas questões de química e aí pode envolver, por exemplo, outros fenômenos como, por exemplo, o ozônio troposférico. É um tipo de temática que com certeza pode aparecer na geografia, envolvendo, por exemplo, um outro efeito ambiental chamado de inversão térmica. Então, as poluições atmosféricas, elas são assuntos bastante multidisciplinares e interdisciplinares. Então, fique atento a essas poluições, tanto para as provas de biologia, quanto para as provas de química, quanto para as provas de geografia. Ok? Uma outra temática, já que comentei de antemão, é o descontrole populacional. Pessoal, eu tirar florestas ou ter o desmatamento é uma grande problemática da redução de números de espécies vegetais. Mas eu posso extinguir outros animais também, seres vivos animais e, portanto, do reino metazoa. A extinção de espécies por uma caça ilegal, ou por uma pesca predatória, ou até por aspectos culturais, como acontece às vezes em alguns povos africanos, caçando alguns animais por conta de aspectos da cultura, ou o hobby de alguns seres humanos que eu acho assim deploráveis, de que gostam de caçar simplesmente pelo esporte, e vocês viram, já devem ter visto fotos aí algumas vezes de caçar leões, de caçar elefantes, a coisa mais terrível do mundo. Então a extinção de espécies é uma coisa bastante preocupante quando a gente fala desse descontrole populacional, no caso aí na redução do número, e aí várias espécies entrando em extinção por conta disso. Essa extinção pode envolver até casos caóticos que a gente pode pensar, quando a gente falar, por exemplo, do fator da extinção das abelhas. As abelhas são grandes polinizadores animais que a gente tem no nosso ambiente e polinizam várias flores, favorecendo a sua reprodução. Reprodução é essa que geram frutos que muitos são dos nossos consumos. Frutos que podem ser frutas, podem ser legumes. E aí a extinção das abelhas que a gente vai vendo acontecer já faz um tempo por conta de espécies africanizadas que acabam competindo com esses animais, por conta das mudanças climáticas, o aumento de temperatura, o comércio de abelhas que acabou se tornando uma coisa bem intensa, isso pode causar uma problemática grande de redução da polinização e, portanto, dos frutos que a gente consome. Então, é legal a gente lembrar dessa temática também. Além da introdução de espécies exóticas. Existem alguns estudos, pessoal, aliás, alguns casos, de que um animal que não era de uma região foi levado acidentalmente ou porque o homem realmente quis levar aquela espécie para uma outra região e acaba se tornando uma praga. O nosso queridíssimo sapo cururu, que vive aqui, por exemplo, na região do nosso cerrado,
ele é super de boa. Aliás, na Caatinga também tem sapo cururu. O nosso sapo cururu é super tranquilo aqui no nosso país, porque ele é um animal que tem predadores naturais, ele tem um ambiente que tem um nicho ecológico para esse sapo que é controlado, então aqui ele não causa problema nenhum. Só que o sapo cururu já foi levado, por exemplo, lá para a Austrália, e na região australiana ele não tinha predadores naturais, primeiro aspecto. Teve abundância de alimento encontrada naquela região, segundo aspecto da introdução de espécies exóticas, e foi um ótimo competidor, competindo com as espécies nativas da região australiana, e lá se tornou uma praga. O outro exemplo é o peixe-leão na região caribenha, que é um animal que come de tudo, então acaba achando alimento de tudo quanto é jeito, seja lixo, sejam outros peixes, sejam algas. É um animal venenoso, ou seja, nem todas as espécies se alimentam deles, são raros os predadores naturais de um peixe-leão, geralmente são tubarões. E na região caribenha ele se tornou uma praga porque ele não tem esses predadores naturais. E ele se reproduz muito rápido também, o que é bastante importante quanto a essa ideia de introdução de espécies exóticas. Como ele se reproduz muito rápido, ele acaba também disseminando-se muito rápido, o que torna, portanto, esse número, esse descontrole populacional, né, o aumento do número de espécies exóticas, muito maior, competindo com as espécies nativas e prevalecendo. Beleza? E por fim, 2 últimos temas. Primeiro eu vou começar aqui por lixo. O lixo é uma problemática mega gigantesca, não só por conta de ser um material que é poluente, mas por ser um material que hoje a gente tem um destino muito precário a ele. A gente não sabe exatamente como fazer para melhorar o destino do lixo. O lixo doméstico é o que mais causa problemas, apesar de ser em menor quantidade quando comparado ao lixo industrial e ao lixo das agriculturas, por exemplo. Só que nas indústrias e nas agriculturas nós temos leis rigorosas evitando que esse lixo prolifere-se tanto e cause tantos problemas. Agora, os lixos domésticos, por exemplo, o plástico, é um lixo que causa muita problemática. Tanto o plástico grande, que pode ser, por exemplo, uma sacolinha plástica que é confundido por alimento, por exemplo, uma água-viva, e pode acabar entrando no organismo de animais como baleias, tartarugas, já viram aí o vídeo dos canudinhos entrando nas tartarugas, quanto plásticos que a gente nem enxerga a olho nu, que são os microplásticos. Existem alguns estudos comprovando que a gente se alimenta de microplástico já hoje, porque os microplásticos eles ficam nos ambientes aquáticos, acabam entrando, por exemplo, nas brânquias de alguns animais que podem ser nosso consumo como peixes, como crustáceos, camarãozinho, por exemplo. Então a gente acaba ingerindo microplástico, isso pode aumentar ao longo do tempo e obviamente causar uma problemática gigantesca. Então o lixo, o destino do lixo, que hoje é lixão, ou até pensar em incineração, o que pode de novo aumentar e agravar o efeito estufa, porque você libera o CO2 no ambiente, é a grande problemática que a gente tem quando a gente pensa em lixo, e além do volume, não é mesmo? E o lixo eletrônico, que é uma problemática cada vez mais aumentando, que envolve até aspectos sociais do capitalismo, por exemplo. O lixo eletrônico, como de celulares, computadores e até coisas que a gente não lembra, mas também são lixos eletrônicos, como uma geladeira velha, um fogão velho, são materiais que devem ter um destino próprio e às vezes não tem, contaminando o ambiente, contaminando com até alguns componentes radioativos, e está gerando lixo cada vez maior. A gente está vivendo um mundo capitalista, principalmente aí, vamos pensar em aparelhos celulares, que a gente tem a tal de obsolescência programada. Um aparelho celular que ele já tem um período meio que de validade previsto até por quem vende aquele aparelho, e dá um ano, o celular trava, ele não funciona mais nada, não atualiza, você não consegue fazer mais nada, forçando o consumidor a comprar um novo. Além das propagandas que sempre realçam essa ideia de pega um novo, larga o velho, pega um novo. E aí esses velhos acabam se tornando muitas vezes um lixo eletrônico que às vezes não tem um destino ideal. Então é outra problemática que envolve bastante o efeito biológico do lixo e o problema do lixo no ambiente. E por fim, agora sim, o último tema, poluição da água. Pessoal, dentre todas as temáticas de impactos ambientais, poluição da água provavelmente é um dos temas que você mais deve ficar atento. É o que mais cai, é um dos mais frequentes quando a gente fala de impactos ambientais, caindo questões do Enem de biologia.
As poluições da água que eu trouxe aqui para vocês é, por exemplo, a eutrofização. O impacto ambiental por muito despejo de matéria orgânica em corpos d'água. Vou desenhar aqui, ó, um caninho de esgoto. Vou mostrar esse caninho de esgoto aqui, ó, jorrando um monte de compostos tóxicos. Compostos tóxicos esses que podem chegar, por exemplo, a corpos d'água. E aí esses compostinhos tóxicos que chegam a corpinhos d'água acabam desfavorecendo esse ambiente por uma cascata de reações. Esses compostos de matéria orgânica, gerando muito nutriente, acaba criando um ambiente propício para a proliferação acelerada de algas, que é o que a gente chama de floração das algas. Esses seres formam um tapetão em cima de corpos d'água, impedindo a entrada de luz, matando plantas subaquáticas, que consequentemente são alimentos de animais que se alimentam delas, causando muita decomposição. Poucas plantas em ambiente aquático que vão morrendo também fazem menos fotossíntese, liberando menos oxigênio no ambiente que está tendo muita decomposição, muito consumo de O2. Aumenta-se o que a gente chama de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Tem pouco oxigênio sendo produzido, mas muito sendo consumido. A consequência, aquele corpo d'água fica em um ambiente anaeróbio, simplesmente os animais aeróbios, os seres vivos aeróbios não conseguem sobreviver, vivendo somente bactérias anaeróbias, que muitas vezes nos seus processos metabólicos liberam H2S, um gás de enxofre que deixa aquele ambiente, além de poluído, com um cheiro muitíssimo desagradável. O derramamento de petróleo, várias petroleiras ou até navios que estão levando óleo, eles podem sofrer acidentes que acabam liberando esse petróleo no ambiente aquático, que também traz a consequência de formar esse tapete nos corpos d'água, visto que o óleo é menos denso, impedindo a entrada de luz e matando, por exemplo, algas, o fitoplâncton, que precisa de luz para fazer fotossíntese, além das grandes problemáticas do óleo que fica impregnado em animais, por exemplo, nas brânquias de peixes e crustáceos, por exemplo, nas asas de aves aquáticas que ficam no ambiente aquático, tanto queimando esses animais quanto prejudicando o voo e podendo até matá-las afogadas, que acabam elas ficando pesadas por conta daquele óleo impregnado, não conseguem sair do ambiente aquático e acabam falecendo. Beleza? E por fim, uma das temáticas mega importantes de poluições da água, que é a magnificação trófica, muito frequente nas provas do Enem. A magnificação trófica é o aumento, magnificar ao longo dos níveis tróficos de um composto químico. Por exemplo, o composto, o HG, o mercúrio. O mercúrio ele pode ficar contaminando o ambiente, os agrotóxicos, muitos compostos agrotóxicos acabam contaminando o ambiente e eles vão dando mais problemas ao longo dos níveis tróficos. Pensa que um composto ele pode ficar impregnado num ser vivo, por exemplo, uma planta, uma alga, uma moléculazinha só no fitoplâncton. Só que aí eu tenho um crustáceozinho que come 5 dessas algas. Enquanto a alga tem um único elemento químico negativo, estou dando aqui valores aleatórios, tá? Em sua composição, por conta desse mercúrio, por exemplo, que foi liberado, esse crustáceo que come 5 algas tem 5 vezes mais esse composto tóxico. Se eu tiver um peixe que coma 2 desses crustáceos para ficar satisfeito, ele vai ter 10 vezes a quantidade de compostos tóxicos. Se eu tiver um ser humano que para ficar satisfeito come 2 desses peixinhos, eu vou ter um ser humano com 20 vezes compostos tóxicos na sua alimentação. Ao longo das cadeias tróficas, os animais predadores de topo têm maior acúmulo, maior concentração, bioacumulam um composto tóxico em seu organismo, o que pode gerar consequências muito piores do que quando comparado aos animais ou seres vivos de base de uma cadeia aquática. No caso do mercúrio, é um agente bastante neurotóxico, ele pode causar problemas neuronais, pode causar problemas ao sistema nervoso. Outros compostos como agrotóxico também podem causar distúrbios digestórios. Então, a magnificação trófica, o mais importante da gente lembrar aqui, é a consequência bem maior em predadores de topo do que os animais da passe. Beleza, pessoal? Eu sei que falei muitas coisas, tem muitos conceitos, bastante informação aqui passada, mas bastante informação que é mega importante que você tenha guardado no seu coraçãozinho e que relembre antes da prova do Enem chegar.
Se não lembra, não tem problema. Nós temos aulas incríveis no nosso site que você pode acessar para ter o conteúdo ainda mais completo, de forma até mais aprofundada, para que você fique ali, 100% preparado para arrasar na prova do Enem. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham relembrado e visto a importância desse grande assunto chamado impactos ambientais na biologia, na prova do Enem, e nos encontramos numa próxima. Tchau, pessoal!